Bom dia, amados. Mais uma vez nós estamos aqui nesta manhã para o nosso primeiro vídeo, de uma série de outros que irão ser gravados e colocados aqui na nossa página, nesse canal. E nessa manhã eu quero trazer à tona uma passagem bíblica que está situada no livro de João, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós olhamos para essa passagem da Bíblia, da palavra de Deus, nós podemos ver a grandeza do Evangelho, a grandeza do nosso Deus e a preocupação deste Deus para com a nossa vida. E muitas das vezes nós deixamos de olharmos para a profundidade do que o Senhor nos está dizendo a cada dia que lemos, meditamos, lembramos essa palavra. E quando nós entramos para o cenário desses dias, o cenário da igreja de hoje em dia, em sua particularidade, eu quero dizer isso que em algumas, melhor bem dizendo, nós encontramos um evangelho que nos traz a seguinte sensação: que vale é o que nós vemos, e que o preço do Senhor Jesus na morte da cruz, ele representa para alguns ou para algumas instituições aquilo que nós temos, aquilo que adquirimos. Trazendo isso para um resumo mais prático, somos mais abençoados, ou somos abençoados porque temos, e não pelo que nós somos. E o evangelho que nós podemos e estamos vendo de hoje em dia, ou pelo menos no meu ponto de vista, é que é um evangelho materialista, é um evangelho que o fato de eu ter uma casa própria, o fato de eu ter um carro zero, o fato de eu estar me vestindo bem, cheirando bem, me apresentando bem, eu estou sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado. Então o evangelho em algumas partes, em alguns locais, em alguns momentos, pregado por alguns, o que a gente tem visto nessas redes sociais, o que a gente tem visto em televisão, seus programas de televisão, é que ele está sendo canalizado por essa vertente. A vertente de eu vou seguir a esse Deus, a esse Jesus, pelo que ele me dá, pelo que ele pode me proporcionar. Certa vez o Senhor Jesus disse: olha, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Nasci de uma manjedoura, em minhas palavras, mas resumindo o contexto bíblico, fui perseguido, fui criado no deserto da Palestina, fui perseguido de morte, fui mantido por mulheres que apoiavam a minha caminhada, fui seguido por discípulos que deixaram o seu pão de cada dia para me seguir, e o meu final foi na cruz, foi morto na cruz. Se nós olharmos para esse contexto, nós não vemos um evangelho de bênção, nós não vemos um evangelho de vitória,
Nós vemos o evangelho até de fracasso, porque alguém que nasceu, alguém que foi perseguido, nasceu num lugar pobre, viveu no meio dos pobres, caminhou com os pobres, foi perseguido e foi morto na cruz, que era uma terrível morte. Então nós olhamos para um evangelho fracassado. Se olharmos para o contexto de hoje, do evangelho que está sendo pregado, ao meu ponto de vista, e aqui entra o meu primeiro ponto de vista, é que as pessoas estão sendo conduzidas a uma cegueira espiritual, ou seja, elas estão sendo conduzidas pelos olhos do homem, né? E a palavra do Senhor diz, Paulo diz que o príncipe deste mundo cegou o homem. E é isso que está acontecendo, e lastimavelmente dentro do povo que se chama o povo de Deus. Não numa totalidade, como eu disse no início desse vídeo, mas num contexto bem acentuado. É por isso que nós vemos mais pessoas buscando bem próprio das suas causas do que buscando a salvação em Cristo Jesus. Buscando uma intimidade com o Mestre. A conclusão que eu chego, ao meu ponto de vista, é que as pessoas estão cada vez mais ricas e sendo mais pobres em Deus. Aí João vem, escreve, segundo o coração de Deus, revelado nele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por ele, para que todos tenham vida e vida em abundância. É apenas um ponto de vista. E eu não sei o porquê que tem pessoas que ainda conseguem se encaixar nesse sistema de evangelho. A ignorância está cada vez mais, não é a ignorância bíblica da palavra de Deus. É por isso que é muito mais fácil não ler a Bíblia e participar de cultos que são denominados venha e receba a sua bênção. Venham, recebam a sua vitória. É por isso que isso depois, no outro contexto, no outro vídeo, a gente vai estar também trazendo à tona que as pessoas preferem buscar o profeta, não a profecia, mas o profeta, porque a profecia está na Bíblia. Se você tem a Bíblia, lê a Bíblia, medita na Bíblia e vive, você tem a profecia de Deus. Mas elas buscam o profeta e não a profecia, o profeta. E essas pessoas buscam esse tipo de evangelho, que hoje está sendo mais pregado dentro das igrejas. Repito mais uma vez, não numa totalidade. Ainda tem a igreja remanescente, que preza pelo ensinamento da palavra genuína. E eu quero dizer para você, se você está nessa situação, saia dessa situação. Olha, quem tem intimidade com Deus, Deus sabe da sua necessidade. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dificuldades. Busca a Deus. A Bíblia nos ensina, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pare com isso. Pare com isso. Busca a palavra verdadeira de Deus. Busca os caminhos certos de Deus, porque a tua herança vai permanecer nesse mundo. A tua riqueza vai permanecer. Nós não levaremos nada. E olhe lá, se tem muitos que levarão, que estarão escritos no livro da Bíblia. Olhe lá, se ainda tiver muitos que ainda terão um contato com o Senhor Jesus, que a Bíblia diz que todos teremos contato com o Senhor Jesus, mas para a condenação eterna. Por quê? Porque permitiu que a ignorância fizesse parte da sua vida. Nesta manhã, mude a sua caminhada com Jesus. Busque, aproxime-se de Jesus. Precisa ter uma determinação e uma ação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o próprio Deus, nos ensina: se tu buscar, tu me acharás. Aí é uma determinação e uma ação. Se me buscar de todo o teu
coração. Fica essa palavra nessa manhã para você. Fique essa palavra nessa manhã. Se você se encontra nesse sentido, se você se encontra nessa situação, pare hoje mesmo e procure buscar ao Senhor. Procure buscar a esse Deus que tem sido um Deus que tem velado por ti, tem trabalhado por ti, tem feito por ti coisas inefáveis. A Bíblia diz que Ele trabalha para o bem daquele que o ama. Que Deus te abençoe. Que Deus possa libertar, que Deus possa te acordar desse sono espiritual, se é que você está nessa situação. E se você não está nessa situação, que o Senhor continue fortalecendo cada vez mais, para que você não entre, porque o maior é o que está em nós. Toda sorte de bênçãos já foram decretadas para nós, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, um bom final de semana e até já.